Olá, eu sou Cami Soares. Olá, eu sou Giovana Amaral. E eu sou Débora Sestaro. E Débora é a nossa convidada especial do 5º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é: nossa, eu tô tão triste, acho que eu vou colocar uma música para dar uma animada. 1 mês e meio já aqui. Por que mesmo que eu não estou escutando música? É uma boa pergunta, porque inclusive a música vai contar o que é que você está sentindo nesse momento aí, né? Mas ela já começou com conteúdo, né, gente? Débora, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. A gente está muito feliz de ter você aqui, viu? Eu que agradeço esse privilégio. Estou sabendo que eu sou a primeira convidada. Sim, Débora é a primeira convidada do Vidas e Cenas. E pra gente começar, Débora, conta um pouquinho. Quem é Débora Sestaro? A musicista ou a psicóloga? Ou a mãe, ou a esposa, ou a amiga? A gente é gulosa, a gente quer todas. Todos esses papéis. Especialmente começando a falar sobre a música. A música surgiu na minha vida muito cedo. Eu tinha, porque já não os tenho mais aqui comigo, né? Meus pais eram extremamente musicais, apesar de não serem músicos profissionais, mas ouvíamos muita música em casa. Então era de Ray Conniff, a Chico Buarque, meu Deus, Chitãozinho e Chororó, era de tudo. Era uma casa muito musical. Então eu comecei desde pequenininha a ouvir muita música, a gostar de música e a sentir a música. Agora eu tô me lembrando aqui que com uns 6, 7 anos foi a primeira vez que eu me emocionei ouvindo música. E foi na igreja, foi uma música, né, assim, de religiosa, mas eu me emocionei. E eu acho muito cedo para criança, né? Tem crianças que choram, mas a música me ajudou a entrar em contato com as minhas emoções. Então eu acho que a música já chegou assim na minha vida. Ela tinha alguma coisa que me tirava da normalidade. Débora, é tão interessante você estar falando isso, que ontem eu fui assistir o filme do Ney Matogrosso, né? Gente, estreou, vão assistir, viu? Filmaço. E eu estava lembrando que eu também tenho uma memória de infância que tem relação com música. Eu morava numa casa onde tinha uma família ampliada, assim. Moravam meus bisavós, morava meu tio-avô, minha tia-avó, minha avó, minha mãe, eu e minha irmã. Quer dizer, era uma galera ali naquela casa. E descendentes de portugueses que somos, se ouvia muito fado na casa, se ouvia muita música popular brasileira. Era uma casa também muito musical. E o meu tio-avô, ele ouvia uma música que o Ney Matogrosso cantava, que é Mãe Preta, Barco Negro, que é uma adaptação de uma música que foi feita para Amália Rodrigues cantar. Então é um fado, né, um choro, assim. E no final de uma das edições, não é edição que chama, né? Versões? Uma das versões dessa música, o Ney Matogrosso chora. Ele termina a música assim, chorando. E eu tenho uma memória, eu morei nessa casa até os 5 anos de idade. E eu tenho uma memória de ouvir aquela música e de ouvir aquele choro e de ficar extremamente tocada, sabe, por aquela música. E até hoje eu gosto de músicas melancólicas. E eu fico pensando o quanto que essa memória afetiva da infância ali com essas músicas, porque o fado é muito melancólico também, né? Muito alma. Isso, e eu cresci ouvindo isso e tinha isso. E quando eu fui assistir o filme do Ney, lembrei dessa memória. Você falou como agora... se trouxesse para a voz aquela dor que está sentindo, né? A dor, ela vem lá e tudo treme, né? Sim. Eu vou falar aqui que eu ouso dizer que a música, ela é uma linguagem mais forte do que as outras no sentido de tocar. Ela toca. As crianças podem gostar, por exemplo, ter contato com uma obra de arte, com uma pintura, com um desenho, mas a música, ela não pede licença, ela vai para além da razão. Ela mexe lá dentro, lá dentro. E Débora, pensando nisso que você está trazendo, como que a música e o psicodrama se encontra na sua história?
a música, o psicodrama se encontra na minha história, porque eu estou pensando aqui que quando eu era criança, a sala da minha casa era um palco. Então eu, filha única, eu ficava muito brincando de performar, então uma hora eu era a cantora do ABBA, outra hora eu era a Xuxa, no show da Xuxa, com aquele LP da Xuxa Karaokê, né, que não tinha a voz da Xuxa, você cantava no lugar e vinha com um microfone de papelão para a gente cantar. Então eu já entrava no papel da artista, artistando, né, aquilo. E ali eu dançava, ali eu cantava, ali eu chorava, ali eu dava risada. Ali no palco da sala da minha casa eu podia ser quem eu quisesse. E o psicodrama, para mim, é isso. Naquele momento do palco, a gente está treinando ser o que a gente deseja ser. Você pode treinar um novo papel, você pode voltar e refazer cenas da sua vida, né? Então, e a música, ela é uma linguagem que vai além da razão. Ela é completamente emocional. Então, ela vem e te leva, ela te ajuda. É uma brincadeira, é um lúdico, né? Você brinca. Então, isso é muito legal. Que se aproxima muito, psicodrama e a música. Legal. Você falando aí, eu lembro que quando eu tinha 6 anos, teve um festival de música em Itaciba, cidade do interior e tal, e eu fui participar. E adivinha o que eu fui cantar? Performei lá como calypso. Cavalo manso, cabelo e tudo, era assim. Estou apaixonada! Era Maravilha! isso. E eu lembro até hoje que, assim, eu sempre fui uma Olha, de criança... fazer isso, a gente já não ficou alegre? A gente deu risada. Olha como é que a música é capaz. Você pode estar triste, mas você toca uma música dessa, vai Dá uma animada. Dá uma animada. É isso. E eu sempre fui uma criança muito tagarela, porém tímida. Tinha que ter um espaço, assim, né? Pra eu poder ser quem eu era. Até hoje, né? Acho que é isso. Mas eu, lá naquele momento ali, foi que foi. Eu nem sei como, mas foi. E todo mundo, na minha cidade pequena, me chamava de calypso depois. Cavalo manco, era assim. Gente, olha só. Que legal lembrar disso. Ali no palco você se transformou na calypso. Eu era calypso. Era Joelma. É realidade suplementar pura do psicodrama, né? Você entra e vive aquele papel. Realidade suplementar, gente, é um dos conceitos do psicodrama que fala sobre essa realidade que é possível a gente co-construir ali dentro do setting, seja uma coisa mais terapêutica, uma coisa, né, mais sociodramática, como a gente chama, um trabalho menos psicoterapêutico, se cria essa realidade ali no palco e é quase como se a gente se transportasse para um outro lugar, tempo e espaço, onde tudo é possível. Tudo é possível em que sentido? Tudo é possível no sentido de que a gente pode construir uma cena imaginária, a gente pode trazer uma cena real do passado, uma cena do presente, a gente pode construir cenas possíveis do futuro e experimentar ali dentro fora do julgamento social, fora, né, do espaço, né, dentro do espaço terapêutico, fora das outras coisas que estão fora do espaço terapêutico e que podem trazer algum constrangimento ou alguma, vamos dizer assim, dificuldade da pessoa se experimentar. Então, a realidade suplementar é essa construção que a gente faz dentro do palco, dessa outra realidade que permite que a gente possa experimentar. E sabe, você falando da realidade suplementar, eu lembro quando eu conheci o trabalho de vocês. Eu conheci vocês duas juntas, no mesmo momento, assim. Foi o trabalho que vocês envolveram cantodrama e nós estávamos aqui em grupo e realmente a gente podia experimentar essa realidade suplementar e a gente ia trazendo as nossas emoções, trazendo as nossas cenas, cantando. E eu achei incrível, eu lembro até que eu compartilhei isso, que eu tenho esse hábito. Gabriel tá ali por trás das câmeras, sabe? Que eu faço as coisas cantando, adoro. Sabe quando você vai e tudo parece que fica mais vívido, né? Mais gostoso. E você canta as músicas que já existem ou às vezes você cria as músicas do momento? Crio as músicas do momento, do que eu estou fazendo. Isso mesmo.
Esse trabalho que a gente está falando, né, faz parte de um projeto que eu e a Débora temos, né, que é o grande projeto é a Voz do Corpo, e que tem vários trabalhos dentro disso, onde a gente utiliza o cantograma, que é essa metodologia que a Débora, né, construiu nessa conversa e nesse encontro da música com psicodrama, e a gente traz também os trabalhos de corpo, de movimento, e esse trabalho que a Giovana veio, eu chamava Nunca Pare de Sonhar, que é um trabalho inspirado naquela música do Gonzaguinha, que tem esse título. E aí, Débora, você pode contar um pouquinho pra gente do cantodrama, então, né? Sim, o cantodrama foi meu primeiro filho do psicodrama. Ele surgiu num atendimento clínico com uma criança de 6 anos. Olha as crianças de 6 anos! Muito bem, não tinha parado para pensar, olha só. Que não conseguia contar o que é que estava acontecendo com ela emocionalmente. Os pais já tinham feito vários vários exames para verificar o que é que estava acontecendo. E ela me contou isso cantando. Ela pegou o violão do nada, por isso que eu falo que foi um grande presente para mim, porque ela pegou o violão, a minha sala tem vários instrumentos musicais, tem fantasias, tem uma série de coisas que a gente utiliza como recurso terapêutico no psicodrama. E aí ela pegou o violão e ela começou a cantar. Eu vou te detonar, eu vou te detonar. Eu falei, gente, o que é essa música? Eu comecei a cantar com ela utilizando as técnicas do psicodrama. Aí comecei a fazer espelho, né? Eu vou te detonar, devolvendo para ela. Eu vou te detonar. E aí eu comecei a cantar junto com ela. O que é que você vai detonar? Aí ela começou a descrever. Então ela foi cantando numa linguagem. Primeiro ela cantou num inglês que ela inventou. Inglês, sei lá como que era a linguagem. Uma linguagem livre, que também é uma linguagem que dá essa permissão para você falar o que precisa ser dito, mas às vezes você não consegue falar de primeira. Então ela falava round down the round, e ela foi criando um blues assim, e aí eu round down the round. E foi criando até que saiu, e ela me contou com essa música o que é que estava acontecendo. Então, assim, o melhor foi diagnóstico e foi tratamento. Porque aí depois, as próximas cenas, a gente foi cuidando daquilo que ela contou, então com outros recursos do psicodrama, como desenho, dramatização, né? Com criança a gente usa muito brinquedo, boneca. Então, foi muito presente para mim. Foi um presentão. Então, dá para ser usado clinicamente, né, por psicólogos, e dá para ser usado também por psicodramatistas no grupo. Então, ao invés de falar o que eu estou sentindo, eu peço, canta isso. Qual é a canção que fala disso? Como que é o som disso? Né? Como é que você sente isso? Então, a pessoa começa a cantar e canta. Porque as pessoas, imagina que a pessoa vai cantar. Canta. Canta, não canta? Canta. Canta e dança. Canta e dança. E você escreveu sobre isso, né, Débora? Escrevi. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem muito mito por aí, muitos mitos sobre o psicodrama, né? Inclusive, eu acho que as pessoas não têm noção do quanto que a gente tem de acervo, de construção, né, científica mesmo, sobre o psicodrama. A gente tem a Revista Brasileira de Psicodrama, gente, que é uma revista de um conceito ótimo e que tem muitos artigos, né? E a Débora, ela foi ganhadora do prêmio FEBRAP, né, da Federação Brasileira de Psicodrama, com um artigo que falava sobre cantodrama, né, Dé? Sim, como uma intervenção, uma possibilidade, né? Sim. Mais uma possibilidade de intervenção terapêutica bipessoal, no atendimento clínico psicológico ou grupal. Que legal. Você sabe que esses dias eu lembrei de você com o Pedro, né? O meu filho de 11 anos, gente. Ele tá entrando na pré-adolescência e aí ele tá daquele jeito assim, tipo, tudo é uf, if. E ele é muito ligado em rap, né? E a gente criou um rap com isso que começava uf, af, if, uf, af, if. E aí tinha toda a música que eu não vou lembrar agora, mas eu tenho gravado ali, gente, que esses registros tem que ficar gravado. Gravar isso. Tá gravado. E tinha um rap, terminava o rap e era com uf, af, if. E aquilo foi ótimo, porque ao invés de a gente
fazer desse lugar da pré-adolescência, né? Dessa coisa que tudo é cansativo, tudo como uma coisa só pesada, a gente transformou isso numa brincadeira, numa música, numa linguagem que a gente tem em comum e foi dirigindo isso, que é, olha que interessante, né? Agora pensando, a gente conversa muito no carro, nos trajetos, né? E a gente ouve muita música nos trajetos, eu ouço o tempo inteiro com ele. E foi justamente num desses trajetos que a gente construiu essa música, né? Fizemos ali um cantodrama. Fizeram um cantodrama. Tentamos transformar ali aquela coisa da pré-adolescência pesada, cansativa, em algo ali mais lúdico e que a gente pudesse acessar cada vez que a coisa estivesse pesando, né? Eu acho que isso é interessante também, né? Porque aí se você constrói uma coisa que está ali para você acessar quando você precisa, né? Sim, o cantodrama não é só cantar, isso é cantodrama. Não, o cantodrama ele é terapêutico, né? Ele tem um uso fundamentado na música, né? Mesmo para construir o cantodrama, eu estudo música desde os 6 anos de idade, fiz a minha formação em piano, fiz a formação em canto lírico. Então, eu venho fazendo muitas formações. Então, ela é extremamente técnica. Então, por isso que eu falo que a música ela é racional e ela é emocional, porque ela é técnica. Como é que é? If, af, if. Então, tem uma construção, né? Não é só uma brincadeira. Tem uma construção. Tem uma construção racional, inclusive, para dizer, para conseguir expressar o que está sentindo. Isso é muito rico. E vocês falando, o que me vem é muito o recurso do psicodrama, da criatividade, da espontaneidade. O quanto que a gente desenvolve isso, a gente vai trabalhando para resgatar, né? Na verdade, essa espontaneidade da criança de 6 anos, de poder criar, de poder estar ali, de poder se envolver e sentir a música, né? Olha, a criança de 6 anos é aquela que ainda viaja na maionese. Eu tô pensando porque meu filho tem exatamente 6 anos e ainda viaja na maionese. E depois, né, com o letramento, começa já a ir separando. Vai se distanciando. Você sabe que interessante? Ontem ainda eu conversava com um amigo, o Gabriel, que é um artista, e ele me convidou no ano passado para ir fazer uma aula sobre maracatu na escola que ele dava aula. Para crianças, eu acho que mais ou menos nessa faixa etária. E eu fui lá, né, gente, porque além de psicóloga e psicodramatista, eu também sou dançarina, dancei 15 anos danças populares, né, do Nordeste de Pernambuco, e tenho esse conhecimento sobre maracatu, frevo, essas coisas. E aí eu fui na sala, e aí eu tentei várias coisas, tipo, ele estava fazendo um estandarte, preparando o figurino, tudo, e isso estava funcionando. Mas quando eu estava lá, eu tentei fazer a dança, eu tentei separar, tentei levar os personagens e aquela bagunça, aquela dispersão, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu disse, não, Gabriel, vamos para a sala de aula. Pelo menos na sala de aula a gente tem ali um espaço mais, né, continente. Vamos para a sala. Você sabe o que é que funcionou? Eu só consegui que essas crianças me ouvissem e que elas estivessem todas juntas ali conectadas comigo quando a gente cantou. A gente cantou uma música do maracatu que chama assim: meu maracatu é da coroa imperial. E aí foi nessa toada que eles foram se envolvendo com isso e a gente conseguiu a sala inteira em silêncio. Eu não acreditava naquilo. Organizadora, né? A música é organizadora. Sim. Vira um coro, todos cantam juntos. Faz parte de um grupo. Traz sensação de pertencimento, né? Sim. E eu acho que foi isso um pouco né, que me ajudou nesse período, quando você falou da música para mim, falou para fazer a playlist, né? Que nesse período que eu fiz no pós-operatório, 2 meses em casa, só pisando um pé, né, no chão, eu tinha esquecido da música, assim. Eu ouço música o tempo inteiro, praticamente, na minha casa, né? No meu carro, tudo, e eu tinha, sabe, aquela mesmice, todo dia a mesma coisa, eu esqueci disso. E aí, quando você me lembrou disso, eu voltei a ouvir as músicas e voltei a criar as minhas próprias músicas ali dentro também. E isso foi trazendo para mim outras emoções, sabe? Como se fosse trazendo assim um colorido para aquele dia a dia que ele estava sempre a mesma coisa, né? Sempre do quarto para a sala, da sala para o quarto, para o banheiro. E a música trouxe vida de novo para aquele espaço. Ela foi contando e cantando a sua história. Sim. Você podia falar isso de novo e contar um pouquinho mais sobre isso. Ela foi contando e cantando as suas histórias, né? Criar playlist em aplicativos é muito legal,
porque você pode reunir, por exemplo, um término de um relacionamento, aquelas músicas que chegam, essas músicas pertencem a esse tema na minha vida. Término com essa pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho as músicas que eram de 2021, das coisas que aconteceram comigo nessa época, que foi um período de muita dificuldade na minha vida, muitas perdas. Então tem as músicas que eram dessa época, as músicas de Campo Grande, as músicas de Maceió, as músicas de Portugal, as músicas da minha nova casa, as músicas de um novo momento na minha vida, as músicas de momentos diferentes. A música da infância, música da adolescência. E eu comecei a perceber que as músicas dos anos 90, que eram da minha adolescência, me incomodavam. Eu fiquei muitos anos sem ouvir as músicas dos anos 90, me incomodavam. Foi só quando eu mudei para Campo Grande, que aqui toca muito rock, eu me reconectei de novo e curei, ouvindo música, voltando nas músicas dos anos 90. Ouvindo, eu me curei. Me curei do quê? Não sei, algum incômodo que eu tinha, algum saudosismo, não sei, deixa com a música que ela faz isso. Ela conta a história da gente. Débora, eu pensando aqui, né? Eu vejo que até na clínica mesmo, alguns pacientes quando passam por um rompimento ou por luto mesmo, eles têm o costume de ouvir músicas mais tristes. E a fala é essa, né? Ai, Giovana, é porque parece que quanto mais eu escuto a música, mais eu sinto, e aí eu deixo aflorar mesmo essa tristeza. E eu sou muito a psicóloga que fala, não, a gente tem que deixar o espaço. A tristeza precisa também do espaço, porque tem esse mito, né, gente? De que a gente só pode sentir felicidade, alegria, raiva, tristeza nunca. Mas não dá, gente. Nós somos humanos e essas emoções são extremamente importantes para o nosso dia a dia. E o que você, nessa visão de musicista, psicodramatista, acha, né, desses momentos mesmo? É importante ouvir mesmo músicas que trazem identificação com esse momento? Como que é isso? É muito importante se conectar com essas músicas que causam o choro, que expressam. Elas possibilitam, elas abrem as comportas das emoções. Então, todo choro precisa ser chorado, todo luto precisa ser vivido. Eles precisam encontrar um lugar no mundo, eles não vão sumir. Eles precisam desaguar. Então, a música, sim, ela ajuda muito a desaguar as emoções. Então, eu acredito que enquanto estiver passando por aquilo, é aquela música que está vibrando com a pessoa. A música fica ali num replay, num repeat. Ela fica. Não é, né? Eu não sei se é só... Assim, muitas pessoas falam disso. Nossa, eu tô com essa música, virou um chiclete. Mas essa música está fazendo fundo para o que você está sentindo. Essa é a música do que você está sentindo. Então é importante. Adorei essa ideia de que a música tá fazendo fundo, né, para o que você tá sentindo. Hoje, por exemplo, cheguei aqui, Just Dance, né? Porque hoje tem show da Lady Gaga. Então, assim, é legal você... E tá tudo bem, né? A tristeza vai passar, principalmente para quem faz terapia, né, Giovana? E compreende que é um momento. Essa música ali que me faz chorar é um momento, tá tudo bem. E às vezes a gente precisa daqueles 3 minutos daquela música para fazer chorar. Depois passa. Então, tudo bem. Você me fez pensar uma outra coisa aqui, né, Débora, que assim, a música também como uma coisa que vai provocar alegria e que vai permitir que a alegria venha à tona, né? Eu acho que a gente vive também numa sociedade que muitas vezes, pelas questões mais conservadas, a gente vai perdendo essa condição, até essa permissão social de a gente dançar o show da Xuxa, né? De a gente poder cantar, de a gente poder brincar, né? Tanto que a gente está falando aqui várias referências de criança, né? Nesse sentido da brincadeira, da espontaneidade, do canto livre e tal. E por que não, né? Como adulta, a gente poder também fazer isso. Então eu vejo muito no nosso trabalho, eu vejo muito no seu trabalho do Cantodrama, essa possibilidade e essa permissão também de a gente acessar o nosso campo de alegria, Sim. Né? E poder também reverberar isso e fazer isso crescer dentro da gente, né? Os shows dão essa liberdade, né? Porque ali Sim. você grita, você chora, você
canta aquela música que fez parte da sua vida, você chora até o que nem fez parte da sua vida, né? Sim. Você chora um amor que você nunca teve. Na, 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 na. É incrível Você chora, né? isso. Você tá chorando porque nem sei, é que é tão lindo isso, né? Outro dia eu me peguei chorando, vendo as paineiras que estão abertas aqui, né? Ao longo do rio ali, aqui da cidade. E era linda aquelas paineiras, e estava tocando uma música italiana, e aí foi. Aí eu falei, nossa, por que eu tô chorando? Não, porque tá tão linda essa cena, tá? É só isso, já chorei, pronto, agora vamos lá viver a vida. Você me recordou uma cena parecida com essa, né? Quando eu tinha, acho que 17 anos, eu fiz uma viagem para a Europa com a minha avó, de novo, Europa e Portugal. Eu fiz uma viagem para Portugal, minha irmã morava na Suécia, e a gente foi para a Noruega, para um parque belíssimo que tinha, e que tinha nesse parque tem um escultor que fez as esculturas em tamanho real das fases da vida humana. Então, desde o bebezinho até a velhice, assim, com todos os detalhes, rugas, tudo, sabe? E era outono. E imagina aquela paisagem outonal, assim, que nem a gente tá agora com esses dias lindos, céu azul, só que lá tem aquelas folhas, né, em terracota, e aquela cenário, e aquele vento, e tinha um moço tocando música andina. Nossa. E aí, imagina, até arrepio aqui, esse cenário. Aí arrepiou. Aquela música tocando, e eu do lado da minha avó, pouco tempo depois ela faleceu, assim, né? E eu com aquela experiência, eu sabia que aquela experiência era assim, ela era muito única. E aí vem um choro, assim, eu chamo nessas horas, eu digo, vem do útero. Vem um choro, assim, do útero, assim, que eu não conseguia ali, sabe? Nem quis controlar, né? E vivi esse choro. E eu sei que foi provocado por esse conjunto, né? É catártico e não tem explicação, né? Nem sempre precisa ter explicação. Me lembrou uma outra cena, gente, olha, cheio de cenas de movimento e dança. Quando eu fui para São Paulo, fazia muitos anos que eu não dançava, eu fui para São Paulo e reencontrei o meu grupo de dança lá. E aí estava tendo uma dança no parque, foi depois da pandemia, a gente saindo daquele enclausuramento, né, tudo, e era numa praça, assim, todo mundo dançando, e eu com o pé no chão e dançando, e no meio da dança me veio também um choro, ali eu não conseguia controlar, ali eu tentei controlar para dançar e não conseguia. E me veio um choro, assim, sabe? Era a música, o movimento, a terra, a natureza. Como isso toca a gente, né? E eu lembrei da cena, você falando de chorar. A primeira vez que eu ouvi as músicas de carnaval, quando eu morei em Maceió, que as pessoas sorrindo, cantando, dançando, frevando, e eu chorando. Falei, mas por que eu tô chorando? Porque isso tá tão lindo. É tão lindo e chega a ser triste. É tão lindo que chega a ser triste. Olha que raro, né? É muito raro a gente, falando nisso, é raro a gente se emocionar tanto com uma pintura, por exemplo. Com uma roupa, né? Que pode ser uma obra de arte, uma escrita, mas a música. E o quanto o psicodrama convida a gente a sensibilizar esse olhar para a vida. Porque isso só acontece porque a gente se permite apreciar. A gente se permite olhar, né, para o simples, para o cotidiano. E sentir essas emoções é uma permissão que vem de dentro, né? E eu tô emocionada aqui com essas horas. É vida, né? É vida real e também fantasia. Por isso que é mais lindo ainda. Porque sem a fantasia também a vida fica muito chata, né? E a música dá esse colorido especial. Ela faz a cena de sedução, cena de saudade, né? Várias cenas. Vidas e cenas. Vidas e cenas, eu tô bem tocada aqui. Fiquei pensando que música que seria nossa aqui agora. Já tô querendo criar uma música. Qual seria a música, hein? Nossas cenas, nossas vidas se entrelaçam aqui. Ai, que lindo! Nossos encontros, nossos amores se entrelaçam aqui. A Calypso e a Xuxa. E também a portuguesinha do fado. Muito linda. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Que legal. Amei ter você aqui, Débora. Foi um prazer imenso conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória também.
com a música, com o psicodrama. Nossa conversa foi um canto. Um encanto. Muito obrigada, viu, por você ter vindo e trazer essa emoção toda pra gente, né, Débora? Você, pra mim, é emoção pura, assim. É permissão pura também. E foi muito bom, viu? Obrigada. Obrigada, Giovana. Obrigada, Cami. E é isso, gente. Esse foi o 5º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E no próximo episódio, nós vamos conversar sobre relacionamentos, como manter os espaços das individualidades, mesmo estando a 2. Te espero lá! Tchau, tchau! Tchau.